rolê com a música, ele começou antes da CB13, bem antes da CB13, porque comecei fazendo uns projetos com outros grupos, por volta de uns 15 anos de idade ali, 14, 15 anos. E aí, depois disso, surgiu um grupo que durou bastante tempo, que a gente chegou a fazer show, a gente fez show basicamente em vários bairros de São Paulo, etc., mas nunca expandiu tanto. O som nunca, como posso dizer, o som nunca cresceu tanto na internet, etc. E aí, um dia, por acasos da vida, a gente teve nossos desentendimentos e se separou. E desse grupo veio o outro menino, que hoje em dia não faz mais parte do grupo, mas era o CDR, ele veio e eu e ele junto a gente montou a CB13. Então daí pra frente começou a surgir esse projeto da CB13, que até demorou um certo tempo pra gente poder crescer, etc, mas a gente começou a gravar em casa, gravava com o celular, todo simples assim, digamos. E aí foi quando a gente fez o primeiro som que deu certo. Aí depois do primeiro que deu certo, a gente percebeu que faltava alguma coisa no grupo, que ainda não estava encaixada ainda, que tinha alguma coisa que faltava. E aí foi quando a gente decidiu chamar a Karina para participar, porque faltava uma voz feminina, alguma coisa diferente. E aí a gente chamou ela, eu já namorava com ela, a gente já se conhecia, então a gente chamou ela e foi quando ela entrou pro grupo e aí realmente virou a CB13 que a galera conhece mesmo. A minha história com a música começou na igreja, eu cantava na igreja, não sabia compor, não sabia cantar outros estilos, eu fazia cover, tocava violão. E aí, quando eles me chamaram pro grupo, eu fiquei um pouco assim, insegura, porque eu não sabia compor, mas eles falaram que me ajudava. E aí, quando eu entrei, já tinha a Hoje Te Vi Passar, né? A Hoje Te Vi Passar já tinha crescido um pouco, o pessoal já tinha conhecido. E depois veio a Só um Esboço, que foi a minha primeira música que eu compus. E daí pra frente, foi só pra frente, só desenrolou. Só que seu primeiro som solo já pegou bastante visualização, sim, né? Já o meu primeiro bem. som solo que eu escrevi inteiro foi a Me Esquece, já pegou uns 1 milhão aí. Foi da hora. Hoje eu te vi passar, juro que até sorri. Quando eu imaginar que falta eu ia sentir, já até apaguei da minha agenda o seu contato. Hoje eu tirei sua foto do porta-retrato. Que você não volta, gata, eu já aceitei o fato. Desde o começo, tipo, que eu comecei a pensar no meu futuro, com o que eu ia trabalhar, eu meio que concluí que eu queria trabalhar com arte. Eu achei que seria, tipo, o que eu conseguiria me sentir mais feliz, explorando já as coisas que eu gosto. Que eu sempre fui, tipo, eu sou de humanas, né? Então, tipo, eu sempre gostei de desenho, de história, desse tipo de coisa. Coisas que, tipo, que vêm mais de dentro de mim do que vêm de fora. E, assim, eu já tentei trabalhar com tatuagem, já fiz outros trabalhos que não envolviam arte, que não tinham nada a ver com música, nem com desenho. E, assim, o meu objetivo, na realidade, era eu ter um emprego que eu conseguisse fazer o que eu gosto de fazer e no ritmo que eu pudesse estar fazendo as coisas. Então, obviamente, eu virei autônomo, né? E escolhi trabalhar com música. Eu tive um grupinho de rock na escola. Desde, tipo, uns 15 anos, eu acho que eu já estou meio que envolvido, assim, em produção musical, coisas pequenas. E quando eu fiz 18, que eu queria sair da casa dos meus pais e tal, eu fui buscando maneiras de eu conseguir sobreviver sozinho, sem depender de muita ajuda externa, assim. Então eu entrei pro exército, aprendi muita coisa, assim, tipo, a formação que eu não tive em casa, meio que eu consegui lá. Como ser humano, como indivíduo mesmo no mundo, que eu consegui me enxergar dessa forma. Então a gente, lá de Jundiaí, o pessoal que fazia rap, que era envolvido com música, meio que ficou de olho assim, me convidou para eu estar participando de um coletivo. E desde então, cerca de uns 6 anos atrás, eu estou trabalhando só com música e estou vivendo disso. Estou vivendo de rap, de trap, do jeito que a gente consegue.
que eu saia sério. Chuva tá chegando, não precisa me dizer. Se quiser, pode se esconder no castelo. Olha como desce suave, veneno, costuras, linhas do seu rosto. Corrente, coleira de spike, princesa, boneca, voodoo de pano. Presa de vampiro, amuleto de mana, escuridão sempre me chamando. Derretão, Totoni, paladino negro, conjuro magia. Basicamente, na minha adolescência, eu escutava muito rock, muito Paramore, Green Day, então eu sempre tive essa influência do punk, né, esse estilo mais assim, largadão, gostava muito de skate. E aí, quando veio essa vibe sad, a gente escutava muito Lil Peep, X, né? Então tinha toda essa estética de ser mais largadão, usar uma roupa preta. Voltou aquela época do emo, né? Que bem quando tinha meus 12 anos tinha o emo e cine, né? Que a gente usava aquelas franjonas, o cabelo todo repicado. Voltou isso, só que um pouco mais leve. E foi basicamente nesse estilo. Como eu já cantava, eu tinha muita influência dessas cantoras, né? Principalmente da Hayley Williams, do Paramore. E eu trouxe um pouco disso pra CB13. E mais atual foi mais a Billie Eilish, né? Que eu gostava muito do jeitinho que ela cantava, das letras, aí eu trouxe tudo isso pra CB13. A nossa estética também, ela tem muito a ver, foi meio que fluiu de uma forma muito natural. Porque eu sempre fiz rapzão mesmo. E aí o que aconteceu? Quando a gente, nosso primeiro som que deu certo, assim, que eu digo que atingiu um povo maior, uma galera maior ali que começou a ouvir, mandar mensagem, etc. A gente ainda não tinha essa estética sad, não tinha nada vinculado a isso. Porém, tipo, os comentários eram só tipo assim, nossa, que som legal, tal, meu grupo preferido de sad. Aí a gente, mano, o que é sad? Nós, tipo, a gente faz... A gente não tinha noção do que era o sério, a gente fazia música, era love song, na verdade, pra gente né? era tipo como se fosse um rap mais fofinho, bonitinho e tal. E aí que a gente foi pesquisar, se aprofundar e etc. E aí foi quando a gente começou a entender que realmente existia uma estética ali por trás disso. Só que o nosso som, na realidade, ele não parecia com aquilo. Era meio que um acústico e etc. Era mais, se fosse olhar assim, seria mais ligado pra vibe de música acústica. Só que aí quando a galera começou a ligar muito a essa imagem, começou querendo ou não aparecer artistas desse nicho conversando com a gente foi se adaptando, foi entendendo, foi acabando trocando influência, trocando ideia ali. O processo foi muito natural, a gente não esperava, pra ser sincero, a gente não esperava atingir tanta gente e quando atingiu, a gente não era montadinho assim pra atingir. Então meio que a gente foi se adaptando, o canal do YouTube a gente foi montando ali pra poder entender, pegava a ajuda de um amigo, falava, mano, o que a gente pode colocar aqui pra ficar melhor e tal. E aí, tanto ela curtia rock quanto eu, só que eu não era do rock, eu era mais do rap. E aí o rock, tipo, o que eu curtia do rock que eu conhecia era Nirvana, era Guns N' Roses, umas paradas mais antigas. Então por isso também a estética acabou que o sad ele tem uma estética meio antiga, assim, meio grunge e tal. Né? Então acabou que foi perfeito ali pra gente. Cara, eu acho que de influência, assim, influência mesmo, eu escuto muito, tipo, questão de rap, eu escuto bastante coisa da Europa, bastante rapper europeu, um pessoal que, tipo, busca outras linguagens que não seja, tipo, a linguagem que rola no rap mais tradicional, que é o que tá rolando agora, tipo, ostentação e tal, e tipo, bens e essas coisas, que é uma parada que pra mim, assim, ainda é um pouco distante. Então eu prefiro mais uma visão mais, como eu posso dizer, interna, assim, introspectiva nas letras das minhas músicas. Tirando isso, eu gosto de bastante, eu sempre gostei de cultura oriental, cultura japonesa também. Então eu acho que quase tudo que engloba ali o lifestyle, assim, é uma parada que eu admiro. Eu particularmente no meu visual, assim, do lado visual da minha música, eu gosto muito de coisa feita por você mesmo, assim, tá ligado? Eu sou mais do it yourself e eu chapo nessas, como que eu posso dizer, nessas estéticas, assim, uma parada mais natural, sujo, tá ligado? Casual, assim, tanto que pra mim é um bagulho mais normal, assim. O pessoal acha que é uma estética, tipo, nossa, uma estética muito diferente, assim, mas não, é só, tipo, um jeito que eu enxergo, tipo, que eu consigo me enxergar. Não sei, eu acho que artisticamente
musicalmente falando assim em nomes, eu acho que seria meio difícil de eu estar citando tudo assim que eu gosto. Mas eu vou puxando mais pro lado ali do pessoal que fala mais de sentimento, que fala mais de coisas, como que eu posso dizer, coisas que não são tão, nem sempre são muito atrativas assim pra grande massa, saca? Coisas mais de uma questão de identificação, por mais que o público tenha uma identificação do que eu tentar, tipo, enquadrar numa parada que identifique as pessoas, tipo, sei lá, que a maioria vai curtir. Minha produção, tipo, eu sempre vou estar focando em coisa, em estética, em coisas, como que eu posso dizer, que criam um certo ambiente, assim. Então, o ambiente que eu escolho normalmente são coisas que eu já vi, coisas que são referências que já resultam em algum sentimento pra mim. Tipo, por exemplo, coisas nostálgicas, coisas que eu assisti na minha infância. E a maioria dessas coisas são tipo desenho japonês, série japonesa, esse tipo de coisa assim, que era o que eu mais curtia. Não era uma parada tão popular há um tempo atrás, algumas décadas atrás, quando a gente começou a curtir. Então a gente já era já era uma cultura meio oculta, assim, meio excluída, não excluída, mas assim, é aquele quem gosta, gosta. Tipo, as pessoas, não é todo mundo que se identifica, que consegue entender aquele tipo de comunicação. Eu acho que o anime, a cultura japonesa, assim, pelo menos pra mim, gerou muita identificação da minha parte. As questões que ele levanta, as questões que rola ali, eu conseguia me enxergar mais do que de repente assistindo uma série ou alguma coisa americanizada, sei lá, uma coisa assim mais tipo filme de herói e tal. Apesar de eu curtir também HQ, essa cultura de quadrinho mais tradicional e tal, pra mim o anime, o mangá, a expressão do sentimento ali era muito maior, assim, pra mim. É algo que eu consigo enxergar melhor. E eu acho que o público também. Yambura, Shinobi no Kami, virando Raikage já na primeira semana. Roda Ultimate Ninja no Nintendo 64 e acerta com tijolo a janela do seu Santana. Cê é boy, chora sangue, bebe em Cândida na vila. Chama no grau, corta com cerol, pipa de bambu. Alimentando o ódio, chopp no bacana pra te botar em coma com um chute no seu cu. Eu faço chute, porra. Eu acho que assim, a ligação entre drogas, sexos e ostentação, eu acho que é uma coisa da juventude em si. A juventude ela é muito movida por momento, por prazer e etc. Então, a música em si, ela retrata uma fase da nossa juventude. Então, não necessariamente é um incentivo e etc. Mas a mídia é aquilo. Tudo que chega na mídia chega 10 vezes maior. Então, se você, sei lá, se você teve um deslize na sua vida, aquele deslize vai ser replicado 1 milhão de vezes. Então, às vezes o ato de um artista ou de um fã até mesmo, indiferente, ele usar algo, ele fazer algo que para algumas pessoas são errado, aquilo ali é muito inflado. Então acaba apontando, tipo assim... E na verdade são coisas superficiais, Superficiais, né? exatamente. Você tá ali num rolê, aí você vai, bebe, usa uma droga, uns negócios assim, só pra meio que fazer parte daquele sentimento que você tá ali. Mas não necessariamente aquilo ali é a sua vida e o que a gente canta e o que mostra, não necessariamente é o que a gente faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, E também né? tem uma coisa, às vezes o que a gente fala é só o que é vivido. Não quer dizer que eu estou influenciando a pessoa a viver aquilo. Quer dizer que aquilo é vivido. Então, de alguma forma, aquilo ali, eu, ela ou qualquer outra pessoa viveu aquilo ali. Porque também nem tudo que eu canto necessariamente foi coisas que eu vivi. Mas às vezes o que eu fiz. Mas são interpretações da vida, como se fosse um filme, por exemplo. Um filme, um ator ali tá num papel no qual ele faz um vilão, mas ele na vida real ele é uma pessoa. A gente é só o eu lírico Sim, da história. Exatamente. Não necessariamente tudo que a gente cantou, a gente viveu ou tá vivendo. São gente coisas tá que ali a gente pra sabe que passar- as pessoas passam, né? Exatamente, a gente passa uma mensagem, de alguma forma a gente espera tocar as pessoas, mas tipo assim, no quesito drogas e sexo, o que eu diria é não use e façam com Moderação. com moderação, que é
complicado, né? Pô, não sei, eu acho que tipo, se você tem alguma frustração, algum trauma, alguma coisa de adolescência ali, com certeza envolve algum tipo dessas coisas, ou drogas, ou sexo, ou a questão financeira, saca? Então, eu acho que até dentro da cena, assim, você tá enxergando coisas às vezes que você não tem acesso, ou coisas que você tem um acesso muito fácil. Isso vai meio que te moldando, assim. Então, as músicas têm alguma coisa que as pessoas gostam, às vezes elas não sabem o que é, e às vezes elas acabam gostando de outras coisas que, na realidade, elas nem curtiam mesmo, assim. Elas só estão, tipo, indo meio que na onda, assim. Eu não sei, eu acho que eu acho que é uma parada muito básica, assim, se você tem uns problemas, você vai querer, tipo, se você tem alguma parada mal resolvida, se você tem alguma necessidade especial, você vai estar expressando aquilo na música também. E rola muito, sempre rolou, assim, eu creio que, tipo, no meio artístico, assim, a liberdade de você estar falando sobre droga, sobre sexo, sobre crime, sobre o que for, assim, dentro do rap, então, tipo, é muito comum você ver as expressões meio que quase que se confundirem, assim, e você não saber sobre o que é uma música, às vezes. Basicamente, pra mim, são coisas da minha vida mesmo. Assim, como tem muita música que é a ver com amor e sofrer de amor, remete muito a isso, as minhas relações e relações de pessoas que eu conheço também. E filme, né, que eu assisto muito filme, muita série romântica, então tudo aquilo que eu vejo que, sei lá, assisti uma série que o cara pegou e traiu a mina e ela ficou super chateada e queria se matar, eu pego aquilo e remeto, penso, acho que muitas pessoas pensam isso, e aí eu jogo isso numa música e as pessoas acabam se identificando. Problemas pessoais, assim, é o que mais influencia, que acaba te inspirando, né? Quando a gente tá mais triste, assim, acaba saindo uma letra 1000 vezes mais triste do que sairia se não tivesse. Com certeza. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que 90% das minhas músicas ali são quedas pessoais ou conquistas pessoais que eu vivi em algum momento. Geralmente, se você pegar uma música muito triste, que remete ali a CB13 ou músicas solos minha mesmo, você vai, tipo, eu nem gosto de escutar, porque geralmente, tipo assim, eu escrevi aquilo, naquele momento ali, coloquei aquele sentimento pra fora e eu não quero mais voltar nele. É uma coisa bem... a criatividade, ela vem mesmo pra gente, tipo, desabafar aquilo que a gente tá sentindo, porque, né? Tem certas músicas que a gente até conversa muito sobre isso. Tipo assim, às vezes a gente vai fazer um show, alguma coisa assim, eu falo, pô, mano, nem queria cantar essa música, velho, não gosto dessa música. Por mais que as pessoas, tipo, gostem muito, às vezes eu nem quero mais voltar nela, porque foi um momento em que eu consegui desabafar sobre algo que, às vezes eu não converso com ela, não converso com minha família, não converso com ninguém, mas na música saiu. E a música, ela tem aquela vantagem da pessoa ouvir e pensar, ele não tá falando dele, ele tá contando uma história. Então você pode contar a história que você quiser. Basicamente, o começo da CB13 era só beat da internet. Depois Exatamente. que eu comecei a produzir, aí eu pegava coisas parecidas, mas basicamente, como a influência é muito tem muita guitarra, remete muito ao punk, a pesquisa básica é o quê? Beat type guitar sad. Pronto, se você jogar isso no YouTube, vai aparecer tudo que remete a trap sad, é o que vai aparecer. Quando a gente começou a fazer esse estilo musical, foi aquilo que eu falei, nem a gente sabia o que a gente estava fazendo muito bem. Então a gente não tinha um nicho de produtores aqui no Brasil que produzia esse tipo de música. Era só na gringa mesmo. Então a gente pegava sempre beat da internet, que era tipo, sei lá, beat type Lil Peep, type X, type... Tipo assim, a gente procurava artistas que faziam o que a gente fazia e pegava beats parecidos com o dele. Já quando a gente começou a ter, por exemplo, ela produzir ou ter outros artistas brasileiros ali que produzem, outros beatmakers, etc., aí já tinha um estudo, já tinha uma coisa mais, tipo, pessoal nossa, assim, de falar, pô, cara, coloca um baixo, coloca uma guitarra, porque eu acho que o que diferencia muito o sad
do trap em si é que tem um exemplo. Se tem guitarra no trap normal, no SED tem a mesma guitarra, só que ela pode ser, tipo, ela é mais forte, ela é mais... Ou um pouco mais lento também, os ela é mais beats de fácil de SED. escutar, né? Os beats de SED, eles são um BPM um pouco mais devagar, assim, pra deixar mais melancólico, né? E não tão... No trap é mais animadinho, né? Sempre tem uma batida um pouco mais rápida, passa dos 150 BPM. No SED não, no SED é uns 120, fica aquela coisa mais vibe. Sim. Bom, toda vez que eu vou produzir alguma parada, eu quero achar, na hora que eu tô montando a minha estética, que eu falo assim, essa música, eu vou fazer uma música e, tipo, o nome pode ser esse ou esse, mas eu quero, tipo, gerar uma estética ali naquele som, eu vou pensar no sample, que é, tipo, eu sou um cara que gosta de samplear, né, eu toco alguns instrumentos, mas eu opto de não usar tanto isso nas minhas produções, assim, porque eu acho que quando você já usa um sample, uma música que já existe, algum toquinho, algum timbre, assim, alguma parada que as pessoas já se identificam, isso já traz uma carga emotiva ali pra pessoa, saca? Então, pô, além de ser algo tocante, é algo que ela já conhece, às vezes vai dar um sentimento de nostalgia pra pessoa, sei lá. E aí eu tô usando o sample como se, além dele ser uma melodia que vai guiar para algum lado de alguma emoção ali, ela já vai trazer uma outra parada, uma nostalgia. De repente algo que a pessoa, tipo, sentia quando tinha 10 anos de idade. Sei lá, a pessoa vai escutar e vai falar, nossa, isso aqui é antigo e tal. E aí eu somo isso, essa parada, que já é tipo, já são duas mãos ali, só na melodia, junto com a bateria do trap, do rap, às vezes com um pouco de música eletrônica, que já é um tipo de som que eu gosto, de questão da percussão ali, da bateria e tal, e aí vai bater a bateriazinha, o ritmozinho, junto com aquela carga nostálgica gigante ali do sample. E aí eu coloco na minha letra mais um pouco de referência, tento buscar o que eu tô sentindo mais ou menos, o que eu quero transformar aquilo, fazer a parte da minha ideia se tornar realmente uma obra ali, se tornar uma música. E aí eu tenho, pelo menos pra mim, assim, eu chapo que a minha letra, tipo, eu não me vejo como um grande letrista, assim, eu sei que eu faço uma produção da hora, assim, então é isso que eu quero tá trampando. Minha letra, vou tentar sempre acompanhar o nível, assim, mas é difícil. E às vezes a letra na música, assim, pra mim, pelo menos, eu acho que, tipo, muitos tipos de produção, a letra é um outro acessório, é uma parada ali que nem sempre vai estar em primeiro plano. Pra mim, principalmente, tipo, normalmente vai estar em segundo e terceiro plano. Eu sou um cara que não escrevo tanto, eu tento passar mais o sentimento ali na minha produção musical. E eu acho que isso torna um pouco mais relevante também, porque eu tô fazendo, tipo, quase tudo ali dentro da música. O que eu puder estar fazendo também com a arte do som, com clipe, com vídeo, sempre tá transferindo uma estética ali, alguma parada que, mesmo que seja abstrata, que no conjunto total, assim, seja uma coisa boa. Viajando? Não, tô pensando assim de uma forma de ligar com o que a gente tava falando, porque como é uma coisa muito íntima o que a gente canta, para algumas pessoas soa como se a gente estivesse estimulando a tristeza. Sim. E não é assim, né? Por exemplo, bem antes de vir o SED já tinha música emo, NX0, né? O clássico NX0, que tinha muita música que era triste e a gente escutava em quais momentos? Quando a gente estava ali super chateado com alguma coisa, acabava escutando aquilo não para alimentar aquela tristeza, para ficar mais triste, mas era para se sentir confortado pensando, tipo, tô triste, tem alguém que também pensa assim, então beleza, não preciso me matar por conta disso. Só que tem muita gente que entende que o que a gente canta por conta, às vezes, de falar que eu queria morrer, nossa, eu só quero sumir daqui, que a gente tá influenciando as pessoas a fazerem isso. Não é bem assim, é mais pra confortar elas, né? Eu já passei por uma situação, na época eu usava muito Twitter, eu abri o meu Twitter, um moleque tinha me mandado uma carta, na qual ele falava que ele estava pensando em tirar a vida dele, etc. Só que ele não iria fazer aquilo naquele momento porque ele considerava a gente os melhores amigos dele, mesmo sem nunca ter conversado com ele. Então ele via na gente ali uma válvula de escape.
Porque, Tipo às um vezes, refúgio, talvez né? pra quem não sente, a pessoa sempre vai olhar com um olhar de julgamento, um olhar de tipo assim, pô, cara, isso aí, pô, nada a ver, a galera tá falando de coisa muito pesada. Só que pra quem sente, realmente, pra quem passou e etc, pra quem passa, aquilo ali é meio como, tipo, uma situação que você não se sentir sozinho. Porque muitas vezes quando você tá passando por um momento difícil, realmente, você acha que ninguém nunca sentiu aquilo e você se culpa às vezes até por estar Você só quer sentindo ficar aquilo. recluso, sozinho, na hora que você escuta alguém cantando alguma coisa que parece com o que você tá sentindo, você pensa, nossa, eu não tô sozinho nessa, né? Eu Exatamente. consigo aguentar. Se alguém tá cantando isso e tá bem, por que eu não posso Exatamente, ficar porque bem pra também? gente também, a gente também escuta outros artistas e se apega neles como uma válvula de escape. Então, de certa forma, esse nosso estilo de música acaba sendo um desabafo nosso para algumas pessoas e também um abraço para as pessoas que estão precisando ali se sentir acolhida de alguma forma. A pessoa se identificando como... não sei, ela pode se identificar até com o lado de estar triste, com o lado de ser sad, mas ela vai ver pelo menos que ela não tá sozinha. Sim, o pessoal que curte anime, que curte as paradas mais, tipo, mais distante quanto mais distante do mainstream o pessoal for e tá chegando perto de mim, pra mim, tipo, é interessante, é o mais da hora pra mim, porque é um pessoal às vezes que não se sente tão acolhido, que não sente que tem muito um espaço ali, que não tem gente fazendo o tipo de coisa que eles gostariam de estar escutando, que eles gostariam de estar, tipo, e gostaria que fosse interpretado assim, dentro da cena, que não fosse só aquela parada de sempre que o pessoal sempre fala, ou os caras tá falando de dificuldade, ou tá falando de tipo de ostentação, que dentro dessas paradas assim a gente consiga inteirar os nossos assuntos, as nossas questões dentro desses pontos que às vezes não são representados. E eu busco estar fazendo uma representação dessas coisas que eu sinto que eu não me sentia tão representado e querendo explorar esse tipo de assunto. Há um tempo atrás eu acho que não era tão legal ser chamado de sad, de emo, esses negócios assim. Eu acho que agora, por a gente estar conseguindo aparecer um pouco, tem muita gente que já curtia esse tipo de coisa, que já se identificava e tá se achando em algum lugar. Então vai surgir mais artistas, vai surgir outros produtores, pessoas que vão estar contribuindo com essa nossa cultura, pessoas que entendem. Tem muita gente que quer conhecer também, e eu acho que é uma parada muito ampla, assim, tem muitos aspectos que dá pra gente estar englobando. Tem coisa tipo que é sad, mas é um som mais pesado. Tem coisa que é sad, é um som mais melancólico, mais triste mesmo. Tem coisa que é tipo, que é dark, que é triste. Tem coisa que é dark, que é uma coisa que, não sei, é quase subjetivo. Tem muita coisa que tá ali nas entrelinhas da composição. E é quase não sei, né? Eu acho que é quase que tipo, não sei, música triste podia ser até um gênero, assim, ó, porque dentro da música triste você pode fazer um monte de coisa. Tem música animada que é triste, tem música, tipo, sei lá, tem música pra dançar que é triste, pra você dançar triste, chorar sozinho. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide. Bom, no cenário do sad e do rap mesmo, tem pouquíssimas mulheres, né? No rap, no trap tem mais, mas no sad é muito pouco. Então, quando eu entrei pro grupo, eu fiquei muito feliz, porque girl power, né? Ter mulheres é sempre muito bom, mas sempre teve essa influência de, às vezes, eu cheguei até a montar um grupo, às vezes, uma vez com algumas meninas que faziam um som assim também, pra gente fazer uma coisa junto, só que tinha pouquíssima mina, então
realmente ter uma mulher no meio, acho que influencia muito, até porque essa coisa de se sentir triste, a mulher demonstra muito mais do que o homem. Tanto que é muito raro você ver um cara triste, né? Você nunca vai conhecer sua amiga e falar, nossa, eu tô mó triste. E a mulher é muito mais, então acho que é muito importante, assim, como mulher, eu digo, expressar o meu sentimento, porque para outras mulheres aquilo vai fazer muito mais sentido, às vezes, do que para homens, né? Apesar de eu estar incluído, tipo, na minha história, desde o do começo, eu, em um cenário branco, eu acho que assim, eu sou um cara preto, aí eu fui adotado por um pessoal que era branco, tá ligado? Pessoal que não entendia minhas questões. Eu fui colocado em contato com as questões das pessoas brancas, mesmo eu já tendo minhas questões de pessoa preta, não sendo respondidas, então, tipo, meio que cruzou duas realidades e, tipo, é difícil você se identificar com algum tipo de coisa em específico, assim, e falar, não, isso daqui é meu, não, isso daqui não é meu. Então, pra mim, sempre foi meio confuso, assim, muito do cenário de sede, desse tipo de som, assim, do som emo, né, mano, som, tipo, dessas paradas. É muito de gente branca, dos caras gringo branco, né, mano, que, tipo, que vive, às vezes, até um outro estilo de vida, que vive, tipo, uma outra realidade que a gente. Eu acho que, da minha parte, eu posso, tipo, colocar as pessoas que são mais parecidas comigo dentro desse eu posso incluir essas pessoas dentro da minha arte de uma maneira até que elas consigam se identificar mais. Então, eu nunca fui muito, tipo, não sei, puxar por esse lado emo, por, tipo, essas coisas assim. Eu gostava de rock, mas eu não era emo, eu era mais do hardcore, metal e tal. Mas, assim, as culturas elas vão começar cada vez mais a se mesclar, eu acredito. Eu, particularmente, quando tinha o CDR no grupo também, a gente ficou muito feliz em ter a Karina no grupo para somar, porque além da parte musical, realmente era importante ter a visão feminina no grupo ali. Porque ela sempre ajudou a gente muito assim na parte de organizar as coisas, ela sempre teve uma criatividade muito além da nossa, porque a gente tem a criatividade ligada pro que a gente já conhece ali e tal. Aí chegava ela e falava, mano, por que a gente não faz assim e tal? E fala, pô. E outra coisa, tem muita música que acabava encaixando por vocês serem homens, eles falavam de situações de homens, né? De tipo, estarem tristes com mulheres, e eu vinha com a visão contrária. Então a música ela ficava completa, como se fosse uma relação mesmo. Sempre teve aquela coisa a nossa música sempre teve coisa, a ligação da troca mesmo. Tipo assim, se eu falava, eu tô bravo com a menina porque ela me deixou. Aí na parte dela, eu deixei você porque ela deixou. Então sempre teve a gente sempre colocou essa ligação, né? Ligação, tipo, eu te deixei porque você fazia isso e eu acho que contextualiza muito a música e também valoriza realmente o trabalho feminino na parada. Porque sempre, querendo ou não, a música também é um âmbito social. Então, tipo assim, se não tem mulher na música, alguma coisa tá errada ali. Então é interessante E a questão da representatividade também, né? Se a menina que faz um som, mas ela faz ali sozinha e ela não vê outras mulheres fazendo, ela vai se sentir pensando, acho que eu não vou fazer também não, né? Não tem ninguém fazendo, por que eu vou fazer? Tinha muita menina que falava com você, às vezes, falando assim, eu tô pensando em fazer música também e tal. Tipo, via nela ali meio que um espelho ali pra poder Ou às vezes falava assim, eu tenho uma letra, canta pra mim essa letra. E eu falava, não, meu, grava você, pega a sua letra e grava você, porque mandar pra mim, beleza, eu vou ouvir, vou achar legal. Mas era importante que ela mesma tomasse a iniciativa para fazer parte também, né? Sim. Bom, pro futuro agora, eu acho que eu tenho mais um álbum que tá em produção agora, que eu tô fazendo a produção dele agora. Quero fazer uma parada mais sólida, normalmente eu solto mixtape é pouca faixa, 6, 10, 12 no máximo ali, já vira meio que um álbum. Eu queria fazer um álbum grande mesmo, uma parada
com umas 20 faixas, assim, podendo mostrar todos os lados, assim, explorar a maioria dos lados, assim, que eu ainda não explorei, ou que eu explorei e gostaria de, tipo, colocar uma vírgula, colocar um ponto, sempre tentar aperfeiçoar ali. Então, eu acho que é isso, esteticamente também, quero estar soltando mais clipes, fazendo mais produções, e eu acho que isso tudo vai vir com esse novo trabalho, que eu acho que eu vou conseguir sintetizar bastante da minha essência, assim, da minha identidade visual, musical, do Young Buddha mesmo. Sinceramente, a gente evoluiu muito assim e amadureceu comparado ao começo da CB13. Hoje em dia nós temos um filho, a gente mudou muito a nossa mente, né, em questão até de, que a gente até comenta que a gente não gosta mais de fazer música triste porque a gente não é mais triste, né? É engraçado pensar isso, porque a gente estava junto, a gente se amava, toda aquela coisa era feliz, mas a gente tinha muito problema pessoal, muita coisa assim de depressão, ansiedade, que tinha muita influência, né, para escrever as músicas. Hoje em dia a gente ainda tem um pouco, claro, né, querendo ou não, a depressão ela não sai de dentro de você, você piscou o olho, teve um filho, sua vida mudou. Ainda tem sentimentos, só que hoje em dia a gente não se vê mais, né, digamos, naquele personagem. A gente quer, tem planos futuros, mas para outro estilo. Ainda remetendo um pouco, sim, claro, porque é a nossa marca, né? Eu acho que o que a gente gosta muito, tipo assim, meu sonho de músico desde sempre era ter uma banda. Quando eu era pivetinho, assim, eu falava, mano, eu quero ter uma banda, eu quero ser um rockstar. Só que, tipo assim, eu cresci, acabei me envolvendo com rap, gostei muito do estilo e distanciou um pouco. Hoje em dia que a gente acabou fazendo esse som mais sad e tal, hoje em dia, uma coisa que a gente conversa muito sobre colocar para planos futuros ali, para colocar uma nova roupagem ali pro grupo, seria fazer uma parada com banda. Não ter só o beat, sabe? Ter um produtor ali por trás, fazendo uma parada ser uma coisa mais né? profissional, não tão exatamente, porque assim, ó, uma amador. coisa que muita gente não sabe, a gente sempre produziu dentro do nosso quarto, e é isso. Tipo, a gente começou produzindo com celular, depois tipo, comprou uns equipamentinhos, né? Colocou umas espumas na parede e tem um estúdio. As caixas já era. Mas tipo assim, a gente nunca foi de frequentar estúdio, gravar com produtores renomados, etc. Então, agora que a gente começou a ter uma visibilidade maior e ter uma oportunidade maior, então o que a gente gostaria de ter uma roupagem assim, legal para o grupo seria ter uma banda, fazer uma parada um pouco mais orgânica e etc.